Mas lá para o fim da semana tem essa previsão de chuva. Pois é, mas o outono é um período em que é muito comum ter frio de madrugada e ter temperaturas mais altas de tarde. Se tiver algum ponto com acúmulo de água por causa de uma chuva, mesmo que seja fraca, e depois alguns dias quentes, o mosquito consegue se reproduzir, consegue agir e espalhar essas doenças todas. Hoje a gente vai ter temperaturas altas e a partir de quarta de noite já começa a chover em algumas regiões. Quinta-feira tem muita chuva, sexta também. Então depois dessa chuvarada aí todo mundo tem que rever alguns pontos que podem estar acumulando água em casa. Mas por enquanto a chuva ainda não chega. Hoje tempo firme, tempo seco, pode ter até nevoeiro entre o centro e o leste do estado e de tarde vai esquentar mais, podendo chegar até perto de 30 graus lá no oeste gaúcho. O tempo está tão seco hoje que o destaque nessa terça-feira, mais uma vez, é a baixa umidade relativa do ar. Precisa de cuidados da nossa parte. Esse mapa mostra a previsão de umidade mínima para hoje. O ideal é que ela fique em 60% ou mais, mas pode baixar a níveis de atenção ou de alerta mesmo hoje de tarde. 18% na região da Campanha, 16% na região central. E na faixa leste, região metropolitana, apenas 21%. A recomendação é evitar esforço físico desde o fim da manhã até o meio da tarde, que é o período em que a umidade fica mais baixa e as temperaturas mais altas. Vamos ver como é que está o tempo em Porto Alegre. Por enquanto a umidade ainda está alta, mas como a gente viu no mapa, pode baixar para perto de 20%. Também, portanto, para a nossa tela aqui, vamos ver a previsão. Então, hoje pode chegar aos 26 graus de tarde. Amanhã, tempo parecidíssimo com hoje, mínima de 14, máxima de 26, tempo firme, ar seco. A partir de quinta-feira, entre quinta e sexta, uma frente fria vai causar chuva na região metropolitana. Na sexta é um volume bem alto até para um dia só, apenas 44 milímetros, e aí a temperatura baixa, mas chega ainda aos 21 graus de tarde. A chuva aqui começa na região metropolitana na quinta-feira, vai chegar um pouquinho antes em outras regiões do interior do estado, a partir já de amanhã à noite. Ainda hoje a gente fala mais da previsão para hoje e para os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá, últimas informações da previsão do tempo. Hoje a imagem que a gente vai ter basicamente é essa, o sol brilhando, Simone. Isso aí, o dia todo com o sol brilhando no Rio Grande do Sul. Claro, no fim da tarde começa a escurecer, ele vai indo embora, mas a tendência é que amanhã também a gente tenha sol em todo o estado. Vamos falar de hoje primeiro. Mesmo onde tem nevoeiro agora cedo, é o caso da região central, essas nuvens mais baixas vão se dissipar, o sol vai brilhar forte. E aí cuidado, que o sol vai fazendo a temperatura subir e a umidade relativa do ar vai baixando. Vamos ver a previsão de temperaturas para hoje: 29 graus em Alegrete, na fronteira oeste, 27 em Uruguaiana, 26 em São Borja, em Cruz Alta, 25 em Santa Rosa, Passo Fundo, 28 em Erechim, 26 em Porto Alegre, fica nos 22 em Rio Grande e 24 em Pelotas. A quarta-feira vai começar com sol em todo o Rio Grande do Sul, vai ter temperaturas de manhã um pouquinho mais altas que hoje. De tarde, elas também vão ficar mais altas na comparação com hoje. Amanhã, 27 graus em Bagé, 26 em Cruz Alta, também em Porto Alegre, 26 em Caxias do Sul, 28 em Alegrete, lá na fronteira oeste. De noite, o tempo vai mudar numa parte do Rio Grande do Sul. A maioria das regiões vai seguir com tempo firme amanhã, mas toda a fronteira com o Uruguai e parte da fronteira com a Argentina, amanhã de noite começa a ter pancadas de chuva, tem previsão de trovoadas também. Instabilidades vão se aproximando do Rio Grande do Sul, uma frente fria vai se formando no Uruguai e isso vai influenciar muito o tempo a partir da quarta de noite. Na quinta-feira, o dia já deve começar abafado em todo o Rio Grande do Sul, com mais nuvens e logo o tempo vai mudar já no começo da quinta-feira. Aí virão temporais para todas as regiões com um volume bem alto de chuva na Campanha e na fronteira oeste e ventos bem mais fortes, passando dos 70 km por hora. Hoje, sol bonito, tempo seco. Amanhã também a gente tem predomínio do tempo seco, mas começa essa virada no tempo, que daí vai mudar totalmente a partir de quinta. Bom, 8h01, a gente traz mais informações agora do tempo. Como é que estão as temperaturas, Simone? Estão mais altas do que ontem, ainda faz um friozinho em alguns pontos do estado, mas de forma geral, temperaturas mais altas e as máximas também vão ser mais altas. A mínima, atualizando agora, ficou em 8 graus e 4 décimos em Vacaria, nos altos da serra. De tarde vai esquentar e essa grande diferença entre temperaturas é típica de dias secos e típica do outono também. Já que o ar está seco, a gente vai ter sol em todas as regiões, sol, quase nada de nuvens no Rio Grande do Sul mais uma vez. Agora cedo o que tem é nevoeiro, que são nuvens bem baixas que se formam perto da superfície. Tem muito nevoeiro no centro do estado, a visibilidade está bem prejudicada, mas essas nuvens também vão se dissipar. Nas próximas horas, a temperatura vai subindo, a umidade do ar vai baixando e deve ficar em menos de 30% em praticamente todo o estado. Isso é estado de atenção.
Agora vamos ver como ficam as temperaturas máximas. Deve chegar a 26 graus em Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre, 27 em Caxias do Sul, 22 em Vacaria, que teve a mínima de hoje, 24 em Pelotas, 27 em Bagé e até 29 graus em Alegrete, na fronteira oeste. Falando na fronteira, vamos ver como é que está o tempo em Uruguaiana. Bonito dia, Uruguaiana, nessa terça-feira. 27 graus hoje. Amanhã de noite o tempo começa a mudar em Uruguaiana, né, nessa parte da fronteira com a Argentina e também em toda a fronteira com o Uruguai. O volume de chuva ainda é baixo. De tarde chega aos 27 graus, de noite começa a chover 4 milímetros. Mas você já deve ter prestado atenção nos 100 milímetros previstos para quinta-feira. Vai chover muito na fronteira oeste e na campanha gaúcha na quinta-feira. Em Uruguaiana, a média histórica do mês de maio é 124 milímetros. E se chover 100 milímetros num dia só, é a chuva praticamente do mês todo, né? Daqui a pouco a gente fala mais da previsão para os próximos dias em todo o estado. Vamos lá, vamos seguir aqui com a previsão do tempo. Que sol lindo, olha só. Hoje a mensagem, a dica para todo mundo. Ana, que praticamente não chove aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos quando não tem chuva, a imagem é muito bonita. O problema é que a gente precisa de chuva. Ainda vamos ter um dia muito seco no estado. A previsão é de tempo ensolarado em todas as regiões e umidade relativa do ar chegando a índices críticos abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia, principalmente entre o centro e as áreas de fronteira. O vento está um pouquinho mais forte hoje, mudou de direção, está soprando de norte, nordeste. Isso faz as temperaturas subirem um pouco mais. Tem previsão de máxima de 33 em Alegrete, em Uruguaiana, 31 em São Borja, em Santana do Livramento, 30 graus em Bagé, chega aos 31 em Santa Cruz do Sul também. Na Serra não passa de 25 em Caxias do Sul, em Pelotas máxima de 27. Vamos ver mais uma imagem de Porto Alegre. Vamos continuar com tempo quente. Em Porto Alegre amanhã máxima de 32, domingo 30. No sul do estado tempo seco no sábado, mas pode ter chuva no domingo. Chuva que vai chegar em Pelotas no fim do dia e aí não esquenta tanto, máxima de 22 no domingo. E na região central não vai ter chuva no fim de semana não. Santa Maria com sábado e domingo de sol e temperaturas altas. Daqui a pouco a previsão do fim de semana em todo o estado.